Bem, vamos lá, né? Estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas. É mole? Foi isso que o Eduardo Leite disse numa entrevista à BBC. Então, atualmente são 150 pessoas mortas, mais 88 desaparecidas, 580 mil gaúchos desalojados. Tudo isso porque o governo tinha outras agendas? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Pois bem, para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Salve, Dai. Assunto chato, né, Dai? Assunto chato que a gente vê, né, todo esse liberaloidismo aí do Leite, né, cara, sendo passado assim, ó, puta, com cheque e tudo, né? Acho que o Eduardo Leite, ele não sabe exatamente o que é que está acontecendo no processo, porque ele está conseguindo largar uma pedrada pior do que a outra com o passar dos tempos. E é muito absurdo você ficar ouvindo o Eduardo Leite, que é uma pessoa capaz, experiente, apesar de ter uma idade, na política, ele ser relativamente cara jovem, né? Mas ele... É isso, mas ele não é uma pessoa, né, inexperiente, então, assim, ele sabe o que ele fala, e eu não sei se ele está naquela linha do sincericídio mesmo, ou se é a mesma linha do, olha, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou queridinho aqui, né? Sim. Tem muito desta linha do Eduardo Leite, e a mais nova foi justamente essa. Foi uma entrevista de mais ou menos 30 minutos, em que ele falou muitas coisas, e uma delas, né, a que mais choca é justamente falar que o governo tinha outras agendas. Mas eu também gostaria de destacar que o Eduardo Leite, ele cita, por exemplo, que não houve atraso nos alertas, né? Então, ele faz um cronograma, né? Ele vê a linha do tempo, do que aconteceu, mas ele não reconhece, por exemplo, que houve atraso para fazer com que as pessoas saíssem de suas casas. Então, ele diz, não, o governo alertou que tinha que deixar suas casas, mas o governo, por exemplo, alertou a possibilidade de uma tragédia nesta linha, porque uma coisa é, de fato, quem já está numa área de risco receber um alerta de uma chuva forte. Outra coisa é o nível, né, a possibilidade, por exemplo, de subir os rios, né, numa altura estimada, como os estudos já apontavam que seria possível. Sim. E que, aparentemente, o governo não levou em consideração tudo isso que aconteceu. Vamos assistir primeiro um trechinho dessa entrevista que o Eduardo Leite deu para a BBC? Vamos lá, tá na tela. Estruturas de defesa civil das comunidades. Então, nós alertamos, teremos chuvas intensas, que tem perspectivas de trazer grandes transtornos nesses municípios. As regiões foram alertadas e os municípios começaram a fazer retiradas de famílias dessas localidades. E conforme nós fomos observando justamente um agravamento, né, vão se intensificando essas ações. Como eu disse, para mim é claro que o Estado precisa reforçar as suas estruturas. Nós estamos trabalhando na lógica de buscar reforçar as estruturas para ter a maior precisão possível dessa previsão meteorológica, da resposta hidrológica que vai ter em cada um dos rios, porque até aqui o que a sala de situação consegue me apurar tem uma perspectiva de chover entre 100 e 200 ou 150 e 200 milímetros nessas regiões. Vai chover exatamente na cabeceira do rio, contribuindo para a elevação a qual nível? Isso não tem ainda precisão nesse sistema que me permita dizer, olha, neste rio, nessa localidade vai subir até tal cota, tal resposta hidrodinâmica virá. E é isso que nós estamos perseguindo para ter o melhor dos sistemas, com melhor capacidade técnica científica, para poder ter a maior precisão, né, sobre... a gente precisa ter para poder ter, e aí quem sabe a gente tenha numa próxima vez, aí, né, quem sabe a gente consiga, e, enfim, né, É o Leite, mais uma vez, encontrando a solução nos outros, né? A solução vem dos outros, o problema vem porque a gente não tinha essa solução antes mesmo, então sabe como é que é, né? Exatamente, sabe? O problema nunca é dele. Na verdade, o Eduardo Leite, ele é bem naquela linha, né? Já que o problema é meu, eu coloco a culpa, né? A culpa é minha, eu coloco então em quem eu quiser colocar, né? Já que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ele é bem nessa linha, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma publicação no site Sensacionalistas. E é um título que a gente gostaria muito de dizer que é um título que era inviável há algum tempo atrás. Mas, quem sabe, com as últimas falas do Leite, quem sabe esse título ele não pode ser, inclusive, uma realidade nos próximos dias. Olha, o título do Sensacionalistas Eduardo Leite diz que ignorou estudos climáticos porque não recebeu pelo grupo de Zap.
E eu não duvido que em algum momento ele diga algo nessa linha, porque a gente está vivendo no Brasil, de fato, uma linha de trabalho com esses políticos no escárnio dos sensacionalistas mesmo. Sem Tem dúvida, coisas que a gente imaginou que só veria no humor, mas está acontecendo, né? O que é absurdo. sem dúvida. Então é isso, o Eduardo Leite, ele segue nesse mesmo pensamento. A gente já acompanhou anteriormente o Eduardo Leite falando, por exemplo, que o valor de PIX, o resgatado, que foi doado para o governo, seria utilizado para uma reconstrução e não de forma emergencial. Já houve muitas conversas sobre isso, ele voltou atrás, as pessoas vão começar a receber essa distribuição desses valores em PIX, né, ele rejeitou, semana passada, estava tentando rejeitar as doações em alimentos, dizendo que isso pode piorar, pode atrapalhar, né, o comércio local, e tem até uma entrevista com um comerciante dizendo, vou vender para quem? Né? A pessoa praticamente perdeu tudo do seu comércio, e o que sobrou, que conseguiu ser vendido, vai vender para quem? As pessoas não têm dinheiro, não têm condições, as pessoas estão em abrigos, então é uma linha que o Eduardo Leite, por mais que ele diga que está trabalhando muito tempo, está horas e horas ativo, alerta, parece que ele não está entendendo a realidade do seu próprio Estado. E muito nessa linha, a gente tem um segundo vídeo que é justamente um comentário do UOL, que traz exatamente esse apontamento. O Leite, ele negligencia, ele seguirá negligenciando possivelmente pelas falas que ele tem, ele não vai mudar não vai mudar nem um pouco de atitude. Né? Vamos ver aqui, ó, vou colocar, tá na tela. Agora fala no UOL. Básico disso é que o Eduardo Leite jogou com a sorte. Ele não fez nada para o meio ambiente, não fez nada, pelo contrário, fez 480 medidas flexibilizando o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, e isso é fato, e não adianta ele vir e dizer, não, mas é desburocratizar, nós até... Todos eles dizem a mesma coisa. E outra coisa que beiro ridículo dele falar é dizer que os alarmes nem sempre dizem a realidade do fato, porque nem sempre acontece o que o alarme diz. Aí é demais. Fim, né? O fim, né? Vai indo... da insensatez. É uma explicação, e é isso, né? Dizer que foi surpresa, que veio como uma bomba, que esse desastre veio como uma bomba, etc. Então, fica difícil para ele explicar. Ele é um gestor razoavelmente novo, em termos de idade, mas com uma postura antiga. Antiga, né? Porque flexibilizou aí, né, toda a legislação ambiental, de alguma forma, você vê, tipo assim, o que vem acontecendo com ele, no fim das contas, né, Dai, não é bem um deslize, né, que ele vem cometendo uma atrás da outra, né, não é bem um deslize, né, quem não sabe andar, pisa no maçapé, escorrega, isso a gente já sabe. Agora, tipo, o que ele tá mostrando ali é a sua visão de mundo, né? Isso. Foi colocado no spotlight, ali pegou ar. E quando ele pega ar, ele solta a visão de mundo ali, o que ele tem de mais, né? Que eu posso fazer mais de defensável para quem anda comigo ali, né? Falo essas coisas mesmo. Então, enfim, bem antiga a política do novo governador aí, né? Governador jovem aí, que sinceramente... Jovem, mas o ponto de dizer velhas políticas é excelente, porque não se flexibiliza legislação a troco de nada, né? Se beneficia alguém com essas flexibilizações de legislação, sobretudo ambiental. Então, o mundo se fala, né, sobre a questão da sustentabilidade, de um crescimento sustentável, enquanto isso a gente ainda tem, e não é um estado pequeno com poucos recursos, o Rio Grande do Sul é um estado com muitos recursos. Então, a lógica de flexibilizar leis ambientais e que a gente acaba acontecendo em tragédias como essa, catástrofes como essa, é um pensamento totalmente passado, retrógrado, é um pensamento que não cabe mais no século XXI, já que a gente já entendeu que a questão ambiental, que esses efeitos climáticos é uma realidade, não é o que ficou no passado, nem na imaginação, tem estudos comprovando.
Mas é isso, tem uma turminha negacionista, uma turminha que apoia o Leite, e que ele segue também ali entre o círculo de amigos, que realmente para eles estudos climáticos é brincadeira, não à toa essas previsões foram negligenciadas, né? Infelizmente. Então, o que a gente pode esperar agora é que haja responsabilização por parte das pessoas que sabiam das possibilidades de uma tragédia, porque são muitas vidas que foram ceifadas, outras pessoas tiveram toda a seus bens destruídos. 580 mil gaúchos estão desalojados, fora aqueles que estão desabrigados, estão na casa de outras pessoas. Então, assim, é muita coisa para a gente entender que possa ter uma passabilidade para o governo do Leite, né? Não tem jeito, não corre dele. Até porque, tipo assim, tem uns argumentos... A gente trouxe aqui em outros cortes, né, Dai? Aqui do nosso plantão, a gente trouxe aqui outras questões aqui que denotam, assim, que definitivamente prevenir desastres não era uma prioridade no governo Leite, né? A gente viu que, né, tipo, o quanto aquilo representava no orçamento, né? Era 0,2% do orçamento do Rio Grande do Sul foi destinado à prevenção de desastres naturais. Isso que o estado já tinha acabado de sofrer, né, uma enchente agora em setembro, né, um problemaço aí já em setembro. Mesmo assim, foi comemorado, né, isso lá no Rio Grande, né, o orçamento ter, destinado só 0,2% para a prevenção de desastres ambientais. Não dá para dizer que isso aí é prioridade, né? 0,2 do orçamento isso, não dá para dizer que é prioridade, né? O governo tinha outras agendas, como ele informou. Infelizmente. Pode crer. Meu, é isso, né? Chegamos ao fim aqui de mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela ali. E a gente vai estar sempre aqui falando que parece que o leite do Eduardo azedou. E já a gente vai ver no que isso vai dar, né? Fechou. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Siga aqui Daiane J. Oliveira, também o Guarriro e toda a galera aqui do nossa ficha técnica. E dentro de instantes a gente está de volta com mais um Plantão do Meteoro.